Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho apresentar para vocês esse livrinho aqui sensacional chamado Passaporte para a China, escrito pela autora brasileira Lígia Fagundes Telles. Da Lígia Fagundes Telles, eu já li um livro de contos dela, inclusive que a gente tem resenha aqui no canal, chamado Antes do Baile Verde, e também já li um romance da autora que é o Ciranda de Pedra. O meu objetivo esse ano era, já que eu tenho agora a meta de ler um livro da Lígia Fagundes Telles todo ano, era voltar para o romance e ler o Verão no Aquário. Mas eu me deparei com esse livrinho aqui numa promoção da Amazon e eu não sabia que a Lígia também escrevia crônicas. Então, quando eu li, vi que isso aqui eram crônicas de viagem escritas por ela lá na década de 60, durante uma viagem que ela fez para a China, eu falei assim, gente, isso aqui pode ser muito interessante. E aí eu resolvi adquirir e passar ali na frente dos outros livros que eu estava planejando ler. Antes da gente avançar um pouquinho mais especificamente sobre a obra, é bom a gente sempre rememorar, lembrar um pouquinho sobre o que é a crônica e o que é esse gênero, do que diferencia a crônica de outras formas literárias. A crônica, diferente do conto, da novela e do romance, ela não é essencialmente ficcional. Na realidade, a característica dela é você ter um relato autobiográfico, geralmente o narrador é em primeira pessoa, de um fato ordinário do cotidiano. Na realidade, segundo esse livrinho aqui, a crônica inicialmente ela tinha por objetivo justamente narrar o cotidiano, quase como se fosse uma função jornalística. Ele diz aqui, inclusive, que a crônica é derivada do vocábulo cronos, que é o tempo, e ele vai dizer o seguinte, nessa medição do Gêneros Literários da Angélica Soares. No início da era cristã, chamava-se de crônica a uma relação de acontecimentos organizada cronologicamente sem nenhuma participação interpretativa do cronista. Mas ela vai dizer que é a partir da Idade Média e sobretudo na Idade Moderna que a crônica passa por uma reformulação e a gente vai começar a ter justamente a participação do olhar do autor sobre a situação fática. Então vai se diferenciar, apesar da crônica estar muito ligado ao jornalismo, não tem propriamente uma função jornalística, porque a gente sabe que, em tese, os jornalistas tendem ou devem ser imparciais, ou pelo menos eles buscam a imparcialidade. O cronista não. O cronista ele quer lançar o seu olhar, a sua interpretação sobre um fato cotidiano. Então tem essas similaridades, mas também tem essas diferenças. E nesse livrinho aqui, escrito pela Lígia Fagundes Telles, o que a gente vai ter é justamente, então, a visão dela sobre essa China da década de 60, sobre essa viagem que ela fez à China nos anos de 1960. É claro que muito se discute a respeito da veracidade ou pelo menos do grau de ficção que existe ou não na crônica. O próprio Fernando Sabino brincava quando perguntavam para ele em entrevistas se tudo aquilo que ele contava, tudo aquilo que ele narrava nas crônicas, Fernando Sabino que foi um dos grandes cronistas do nosso país, se tudo aquilo era verdade. E ele brincava dizendo assim, olha, tudo que eu escrevo é verdade, com exceção daquilo que eu inventei. Então a gente sempre fica naquela dúvida se de fato a crônica, o quanto ela tem de realidade ou o quanto ela tem de ficção, de lirismo, de um olhar apurado do autor que por vezes dá ali uma poetizada, digamos assim, na realidade. Então fica ali numa interseção, é bem difícil você muitas vezes classificar. Outro exemplo muito bom é quando você lê contos da Clarice. Tem muitos contos da Clarice Lispector que são em primeira pessoa. Um conto, por exemplo, que meu irmão gosta muito, que é o Perdoando Deus, ela narra uma experiência que ela tem quando vai passear por Copacabana. É tido como conto, mas também penso eu que não seria um absurdo você classificá-lo como crônica, porque na realidade é a visão que ela tem. Ela vai ter uma epifania enquanto passeia, mas no final é a compreensão da própria autora Clarice escrevendo ali aquela obra, melhor dizendo. Então, enfim, fica aí esse dilema quanto à classificação exata do que seria uma crônica e como defini-la. Mas nada disso importa, tá? Eu criei aqui essa grande introdução só para dizer que esse livrinho aqui que está na minha mão, ele é maravilhoso. Se boa parte disso aqui é inventado ou se tudo é real, pouco importa, porque, cara, tá aqui um livro maravilhoso, comprovando que a Lígia Fagundes Telles talvez nunca tenha escrito nada de ruim na vida dela, ou pelo menos o que ela escreveu de ruim, ela deve ter sumido aí na história, porque só sobrou essas obras sensacionais. Mas retomando a razão do porquê da Lígia Fagundes Telles ter ido visitar a China na década de 60. Na realidade, ela foi convidada, ela fez parte ali de uma comitiva que foi convidada pelo próprio governo chinês a participar do 11º ano de aniversário da Revolução Chinesa, que levou ali, que instaurou o comunismo no país e levou Mao Tse Tung ao poder.
Ela brinca, inclusive, que ela suspeita, ela fala aqui, né, no prefácio da obra, que apesar dela se considerar de esquerda, ela nunca foi comunista. E ela suspeita que o Jorge Amado deve ter indicado o nome dela para participar dessa viagem. Mas essa comitiva, de uma forma geral, ela não tinha apenas pessoas de um espectro político. Ela diz aqui, em determinado momento do livro, que o presidente da Academia Brasileira de Letras também estava fazendo parte dessa comitiva nessa viagem e ele era declaradamente de direita. Então a ideia talvez fosse apresentar aí a nova China, como ela chama em determinados momentos aqui do livro, ao maior número de pessoas e espectros políticos possíveis. Essas crônicas elas foram enviadas à época para o jornal Última Hora. Na realidade, ela não pretendia escrever essas crônicas, mas ela, antes de partir, ela encontra com o editor do jornal e ele, quando soube da notícia da viagem dela, ele propõe, ele diz: Lígia, por que você não escreve crônicas para o nosso jornal, a gente publica? E ela achou a ideia ótima e graças a Deus que a Lu fez, porque agora nós temos esse livrinho aqui. A primeira crônica vai datar do dia 24 de setembro, no Rio de Janeiro. Ela está prestes a embarcar rumo à primeira parada dela, que é em Dakar. Na realidade, ela vai passar por muitos lugares, porque apesar do destino final ser Pequim, ela chega a passar por Paris, Dakar, como eu já mencionei, ela vai visitar Praga, ela conhece duas cidades da União Soviética, né, inseridas na Rússia, que são Omsk e Irkutsk. Eu vou botar o nome aqui dessas cidades, porque com certeza eu estou pronunciando errado. E além de Pequim, ela também visita Xangai. E assim, gente, são relatos muito maravilhosos, assim. O olhar da Lígia sobre as situações cotidianas é um olhar realmente muito especial. Eu resolvi separar aqui alguns trechos para ler para vocês, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que tem aqui no livro, caso vocês se interessem em adquirir a obra. Então, por exemplo, sobre Paris, na página 21 aqui dessa minha edição, ela vai dizer o seguinte, ó. Escreveu Érico Veríssimo que as cidades são masculinas e femininas como os seres humanos. Quanto a Paris, ele achava que era uma cidade hermafrodita por reunir os caracteres dos dois sexos. Não concordo com o nosso romancista. Paris é do sexo feminino. Creio que não existe cidade mais feminina do que Paris. Mulher vaidosa e assim felina, feito um gato sensual que se oferece ao turista deslumbrado, mas esconde a face verdadeira. A face profunda que fica oculta e que só obedece à voz do dono. E esse dono é francês. Mais adiante, na página 36 e 38... ela vai falar sobre a União Soviética, que ela estava muito curiosa para conhecer. Ela vai dizer o seguinte pra gente, ó. Entrei no carro e encostei a cara no vidro da janela. Ah, tão bom ir por aquelas ruas tão largas que pareciam planícies asfaltadas. Construções não muito altas, mas sólidas e quadradas, assim como a mesma fisionomia reta do povo. Praças, tantas praças com as imponentes estátuas de políticos empolgados nos discursos. Eis aí, pensei, mais um curioso traço que ligava os russos aos brasileiros nessa vocação que é a paixão. E mais adiante ela diz: impossível generalizar a alegria ou a tristeza do povo que via através da janela de táxi. Mas descobri que era um bom nível econômico. Não vi nenhum mendigo estendendo a mão. É claro que essas passagens, por exemplo, elas inauguram uma discussão muito interessante que a gente pode ter a respeito dessas viagens, né, que o governo chinês patrocinava dessas comitivas ao redor do planeta a visitarem o país. Porque na realidade você tem duas hipóteses, a depender da narrativa que você adote, né? Numa hipótese você tem o governo chinês querendo desmistificar, né, a imagem ruim, né, fazer uma contrapropaganda, digamos assim, da propaganda predatória ocidental contra o governo chinês. De outro lado, você pode ter, na verdade, a narrativa de que o governo chinês queria, na verdade, ludibriar as pessoas de como tudo estava bem na China. E essas duas visões ficam bem expostas aqui em duas passagens, muito próximas, inclusive. A página 49 dessa minha edição, ela narra o seguinte, ó. Agora é a nova China. Enquanto seguíamos do aeroporto para o hotel, nosso intérprete foi contando as histórias das duas épocas da cidade, aquela antes e aquela depois. O passado dos bairros brilhantes e o passado dos bairros miseráveis, infestados de mosquitos e ratos. O táxi correndo e a voz do nosso intérprete contando no francês disciplinado correto. O passado com os belos edifícios de tetos assim arrebitados e guardados por leões de juba dourada. Esse passado continuava assim. Mas era o futuro que tinha acabado de nascer nas novas ruas asfaltadas, nas vastas praças públicas com os ministérios e as universidades. Enfim,
O povo vestia a farda de algodão azul e não puxava como animais os riquixás, mas usava bicicletas e lá ia livre, pedalando, pedalando. Ou seja, aqui você tem um intérprete justamente contando uma narrativa de como a China estava muito melhor do que antes. Mas ao mesmo tempo, na página 46, ela diz o seguinte: nas aulas de geografia eu ficava olhando atentamente para o meu atlas com aquela zona pintada de amarelo, difícil de ser copiada. Mas foi na adolescência que tive mais informações através do cinema norte-americano, com aqueles enredos que mostravam as ruas repletas de gente miserável indo assustada de um lugar para outro, assim como as formigas de um formigueiro no qual alguém afundou o pé. Tanta intriga naqueles flagrantes de massa borbulhar pelas ruas como a água suja transbordando de uma pia. Então você tem aqui até bom que ela cita o cinema norte-americano como uma arma de narrativas e de uma guerra cultural que sempre existiu. Ao mesmo tempo que ela conta também que o intérprete, e no próprio prefácio aqui dessa obra ela menciona, quando o filho dela indaga, mas como foi essa viagem? Ela disse, olha, nós só vimos o que nos foi permitido ver. Então ela deixa claro também que o que ela assistiu, que a princípio foi tudo maravilhoso, foi um recorte. Ela não pode se responsabilizar de fato pelo relato e veracidade dessas informações que os intérpretes, né, passavam para eles ao longo da viagem. Mas ainda assim é interessante. Só que, de qualquer forma, essa não é uma discussão que realmente, é claro que ela é necessária, mas eu garanto a vocês que não interessa muito, porque aqui o que a gente tem não é uma panfletagem. A gente não vai ter nem a Lígia fazendo propaganda do governo chinês, muito menos a Lígia criticando o governo chinês. O que a gente vai ter é um olhar da artista sobre o cotidiano, e isso que é maravilhoso, gente. Porque a Lígia, ela tem uma sensibilidade feminina em específico muito apurada. Então, em determinado momento aqui, ela repara que as chinesas não usam maquiagem. Então, numa determinada crônica aqui de Xangai, ela vai questionar, ela vai contar que questionou a intérprete do porquê as chinesas não usam mais maquiagem. Ela vai também falar, né, como autora e como mulher, dois assuntos que interessam muito a ela, que é a escrita e também o papel da mulher, como está a China na década de 60. E ela comenta, por um lado, que as mulheres ganharam o direito de se divorciar. A qualquer momento as mulheres podem se divorciar de seus maridos sem grandes burocracias. Por outro lado, no papel dos escritores, ela comenta justamente que todos os escritores ganham um salário mínimo, mas há uma condição de que eles apoiem e escrevam, né, dando apoio e suporte ao governo chinês, ao governo do Mao Tse-tung. Também menciona particularmente algo que eu tenho muito interesse, ela vai falar sobre a religião na China. Em determinado momento, ela vai dizer que tem vontade numa igreja, numa capela, e ela pede isso ao intérprete. O intérprete, em determinado momento, ele fica meio confuso, ele fica sem entender o pedido dela, mas fala, tá bom, vamos resolver esse problema. E conduz ela e uma colega dela aqui nessa comitiva para uma capela. E ela conta que essa gruta, né, esse lugar, esse santuário católico, está repleto de fiéis, todos lá rezando, fazendo suas preces. Então ela não sentiu nenhuma animosidade, ela não se sentiu repreendida e não sentiu a repreensão do povo em manifestar a sua fé. Pelo menos esse foi o relato dela dentro desse recorte do que ela assistiu e presenciou, né? Bom sempre trazer à tona aqui essa questão. Mas de qualquer forma foi o que eu falei, gente. É um livro muito mais sobre a percepção da Lígia sobre o mundo. Então é como se fosse um diário de leitura, né? Você lê e você tem um diário de viagem, melhor dizendo, sobre como ela vai interpretar e como ela vai enfrentar, seja o frio, seja o medo de avião, seja, né, a percepção que ela tem sobre a cultura chinesa. É um livro muito bom, de verdade. Assim, eu recomendo fortemente que as pessoas adquiram. E ao final dele, né, no momento que ela está desesperada, porque apesar dela estar com o passaporte, já está perto de voltar, ela perde acho que o cartão de vacinação, salvo engano, que ela precisa para transitar entre esses países. Ela fica desesperada e um poeta peruano, salvo engano, tem o nome dele aqui, Sebastián Salazar, né, da delegação do Peru. Quando ele soube dessa crise que ela estava vivendo sobre esse cartão, ele diz, olha, ele dá na verdade uma resolução muito simples, mas que eu achei sensacional e genial, que é o seguinte, ele fala, olha, pega qualquer papel chinês, mete dentro do passaporte, se pedirem, se apresenta, você fala, olha, é isso, porque quem é que vai saber ler chinês? E ela acha maravilhoso e eles começam a papear. E aí ele faz uma pergunta para ela, né? Ele pergunta o seguinte, serviria para o Brasil o regime da Nova China? E eis que a Lígia dá a sua opinião sobre se o comunismo, né, daria certo no Brasil ou não. Eu estou muito em crise se eu conto para vocês ou não a resposta dela. Eu não vou contar aqui no vídeo. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui descrito lá embaixo na descrição do vídeo essa passagem da resposta dela.
Mas é interessante você chegar no último capítulo aqui do livro, na última crônica, e você pegar ali o balanço que a Lígia faz em relação a esse novo regime. Então não vou contar para não estragar, não é um spoiler, né? Mas pelo menos é legal você atravessar toda essa viagem aqui com ela e chegar nessa resolução final da Lígia. Minha última recomendação só sobre esse livro que eu faço, por serem crônicas muito curtas, a minha recomendação é que é um ótimo livro para você ler intercalando com outra obra, para você que tem vontade de ler ou já tem o costume de ler 2 livros ao mesmo tempo. E sugiro que faça como eu fiz. Tentar ler de 1 a 2 crônicas por dia, no máximo, porque aí no fundo você sente que você está viajando com a Lígia, você está acompanhando ela ao longo dessa aventura que ela está fazendo rumo à China. Então fica fortemente minha recomendação para vocês, gente, desse livro que é muito, muito, muito bom e que a gente não dá tanta atenção da Lígia Fagundes Telles, tá bom? Um grande beijo, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, tá bom? Com seus amigos, todo mundo que gosta de Lígia, quem gosta de literatura, já ajuda pra caramba. E não se esqueçam de adquirir os produtos através dos links que a gente disponibiliza aqui, porque também ajuda pra caramba o canal, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.